Olá, Daiana, tudo bem? Daiana, você me pediu o preço, né, que eu vou cobrar para fazer o projeto arquitetônico, mas no seu caso especial, como eu falei, eu costumo cobrar por projetos específicos, né, mais do que por metro quadrado. Para ter um comparativo, você quer saber por metro quadrado, mas eu vou te passar uma ideia porque o seu projeto é bastante especial, a situação do terreno exige alguns estudos muito mais, vamos dizer assim, detalhados, né, para a gente chegar a uma conclusão bastante sólida, bastante convincente de que a gente vai tomar as ações corretas no projeto, que rumo que vai tomar o seu projeto. Então, para que você tenha um fluxo financeiro adequado, né, e que o projeto se enquadre dentro da sua capacidade financeira. Bom, para desenvolver o seu projeto, nós temos três áreas. O projeto em si, né, a parte de execução do projeto em si, a parte de documentação que nós vamos fornecer e o suporte que eu dou nos orçamentos, que vão ajudar a gente com os orçamentos, vai ajudar a gente a determinar muita coisa em termos de projetos aqui, tá bom? Deixa eu só te passar, quando eu falo orçamentos, aquilo que está incluso no meu trabalho, quando eu te passar o preço, eu vou te passar os orçamentos de todos esses itens que vão ajudar a gente, com o orçamento, a determinar o que nós vamos fazer nos projetos. Só para você ter uma ideia, nós podemos separar os orçamentos na base da obra, que é todos os trabalhos preliminares antes de começar a levantar as paredes exatamente, né? Depois os projetos de execução, para você ter um custo de quanto vai custar a execução, dos materiais de refinamento do projeto, os equipamentos que vão ser necessários introduzir no seu projeto, na sua casa, e os custos da obra efetivamente. Então, deixa eu só te adiantar para você ter uma ideia do que eu estou falando. Custos da base da obra. A gente precisa fazer análise do solo, contratar análise do solo. Isso aqui já vai custar em torno de uns R$ 3.000. A gente contrata uma empresa que vai fazer a perfuração e análise do solo, algum relatório, para justamente a análise do seu solo fundamentar que tipo de projeto a gente vai conseguir fazer, tá bom? É fundamental isso. Não podemos partir só para o projeto arquitetônico com uma ideia que eu sei que você já tem na cabeça. Eu sei que você já indicou, que você já sabe agora com a apresentação em 3D aqui do relevo, a gente já sabe onde a gente quer colocar a nossa casa. Ok. Mas é fundamental que a gente tenha uma análise do solo para ver como vai estar o solo naquela área onde você gostaria de plotar a sua casa. Muito bom você já saber em que região do terreno você vai utilizar, para a gente ter com a análise do solo a capacidade de determinar que tipo de fundação, se é possível fazer estaca, se é possível só fazer um baldrame, tudo isso, se é possível fazer um radier, que base que nós vamos ter para a sua casa, que base que nós vamos ter de solo para fazer o acesso na sua casa aonde você determinou que ela vai ser colocada. Por exemplo, como é que a gente vai fazer a rampa, né? Se a gente consegue fazer escadas com uma fundação simples, sem precisar fazer uma estrutura, se a gente vai ter que fazer passarelas, etc, etc, etc. Então é muito importante a gente saber sobre que solo nós estamos trabalhando para fazer o seu projeto. Imagine que numa análise onde você pensou em plotar a sua casa, a gente faça uma análise ali e a gente vai ter que ter cortes, vai ter que ter arrimos, com quase toda certeza, e a gente perceba que tem água, tem um bolsão de água ali naquela profundidade onde nós vamos ter que cortar e fazer um arrimo. Às vezes nem é possível fazer um arrimo, criar um barranco e fazer um arrimo porque vai minar água. Nós temos uma mina d'água, um veio de água naquela profundidade de 2, de 3, de 4 metros. Então é importante a gente fazer uma sondagem do solo para ter uma ideia exata da flexibilidade que nós vamos ter para plotar e para fazer não só a casa, mas fazer piscina, fazer garagem, fazer o acesso a tudo, tá bom? Não podemos partir. Imagine que você está partindo de um projeto arquitetônico dos seus sonhos, né, onde você está vendo a parte visual, a parte de humanização, a parte de ocupação do terreno, vista, insolação, etc. Perfeito para os seus sonhos, para que você gostaria que a casa fosse. Mas na hora que a gente vai executar os projetos, a gente faz análise de solo posterior e acha um monte de entraves, como eu acabei de te falar, né? Um solo não compactado, um solo ruim, etc., que vai custar muito, muito, muito para colocar o projeto ali. Então é melhor a gente já partir para uma análise de solo preliminar, em função do seu terreno, e saber as áreas que são suscetíveis, que permita com que a gente utilize para fazer a fundação, para fazer a fixação da casa, tudo bem? Eu acho que é fundamental a gente fazer essa base da obra primeiro.
Em função disso, de onde a gente quer colocar e qual vai ser o layout do seu projeto, a gente vai ter que ter um orçamento de terraplanagem que vai variar muito de acordo com as soluções que a gente apresentar do seu projeto. Mais ou menos terraplanagem em função do layout, de como a gente vai distribuir a implantação da sua casa. Isto posto, a gente já vai poder ter um orçamento base de fundação, quanto vai custar a sua fundação em função das características do projeto que a gente determinou. Um pavimento, 2 pavimentos, com corte, sem corte, com arrimo, sem arrimo. Então aí nós vamos ter um custo de fundação. E também é muito importante você ter uma ideia do custo do muro. Né? Antes de começar a sua obra, vamos murar o seu terreno. Só para murar o seu terreno, acho que me parece que ele tem 400 metros, 480 metros quadrados, né? 12 por alguma coisa de profundidade. Tem bastante metragem de terreno para fazer, de muro para fazer. E muro com 2 metros nesse comprimento todo, cercando todo o seu lote, já é um custo bem acentuado. Lembrando que não é um muro em terreno plano, né? A mão de obra vai cobrar um pouquinho mais caro, porque tem uma dificuldade grande para a movimentação de material, para concretar as fundações do muro lá em cima. Então é bem complicado. Não é um muro barato para fazer. Então antes de você começar a sua obra, antes de você colocar o primeiro tijolo na sua casa, nós já temos que ter feito o muro, já temos que ter feito fundação, terraplanagem, etc. Ou seja, já tem um custo aqui que você já gastou bastante e nem sequer começou a levantar a primeira parede. Então a gente vai analisar isso, vai ver quanto fica isso, até para ajudar a determinar o projeto, tá bom? Vou apresentar orçamentos também na execução, vou fechar aqui, projetos de execução, quanto vai ficar para fazer a estrutura, em função do projeto, evidentemente, quanto vai ficar de alvenaria, quanto vai ficar de cobertura, para você já ter uma ideia de custo da sua obra. O projeto do refinamento da obra, o orçamento do refinamento da obra, que são as esquadrias. De acordo com o que a gente projetou ali, a gente já tem que ter um orçamento, um pré-orçamento de esquadrias. Isso vai ajudar também a determinar a análise do nosso projeto arquitetônico, tá? Não adianta soltar um projeto arquitetônico e depois verificar que as esquadrias que foram jogadas ali são proibitivas. O custo delas vai ser bem proibitivo, vai aumentar em 20% o custo da sua obra. Então a gente precisa fazer o balanço, tá bom? Esse é um item que pesa bastante no custo. O projeto dos acabamentos, nesse refinamento, que tipo de acabamento a gente está pensando em colocar no seu projeto arquitetônico. Jardinagem, porque mesmo que você não execute no primeiro momento a jardinagem do seu terreno, mas você vai ter que acabar fazendo isso, né? Então, de acordo com a área construída, com o que nós usamos de solo, a gente vai conseguir determinar quanto ficaria uma jardinagem do que sobrou. Onde a gente vai gramar, onde a gente vai manter árvores, onde a gente não vai cortar as árvores, onde nós vamos plantar árvores novas, etc. E jardinagem, ela tem um custo bem elevado, ela não é tão simples assim não, tá? Geralmente os clientes sempre se surpreendem quando a obra está acabada, contratam uma empresa de jardinagem e os caras chegam lá com 30, 25, 30, 40, 50 mil reais de custo para fazer uma jardinagem. Não é tão simples assim. Temos que conciliar a jardinagem no seu projeto aqui também, tá bom? Outros orçamentos que é importante a gente já levantar, a gente ter uma ideia, e eu vou lançar isso para você, quanto vai ficar a piscina, de acordo com o tipo de piscina que a gente vai ter e qual a área, né, onde, o que vocês estão pensando. Não esquecer nos orçamentos dos equipamentos colocar ar-condicionado, se vai ter ar-condicionado só na sala, se vai ter nos quartos, se vai ter em escritório, etc. Aquecedor, se você vai usar aquecedor solar, prever usar aquecedor solar, aquecedor a gás, que tipo de equipamento que a gente vai colocar na sua obra. Se a gente vai colocar energia solar, se você quer ter energia elétrica solar para ter um custo menor, mas é um investimento maior na implantação. Se a gente vai ter elevador ou não, né? Se a gente vai ter plataformas ou não, se a gente vai ter um portão muito grande na entrada. Se for só uma rampa, a gente sabe que o portão vai ser pequeno, mas se for uma garagem embaixo, a gente vai acabar tendo um portão duplo, então já fica bem mais caro para fazer. São equipamentos que a gente vai lançando na obra, né, no seu projeto arquitetônico, e devem ser considerados no orçamento final, tá bom? Tudo isso é para a gente chegar num preço final do custo da sua obra, da viabilidade de você executar ou não esse projeto. E também vamos ver se a gente já lança alguns itens de custos da obra. Locações. O que são locações? O empreiteiro não vai falar isso para você agora, ele vai te dar preço de material, de mão de obra, perdão, por metro quadrado, etc., analisando o seu projeto.
de quanto vai ficar para construir a obra. Mas essas locações, elas aparecem no curso da obra. Ele vai pedir para alocar andaime, ele vai pedir para alocar escora, para laje, ele vai pedir para alocar um rompedor, porque precisou quebrar uma pedra na hora que ele fez uma perfumação, entendeu? Ele vai pedir para alocar um monte de coisa. Uma outra coisa que vai custar bastante para alocar, pode custar bastante para alocar, por exemplo, se você escolhesse uma piscina de fibra. A gente consegue uma piscina de fibra, como eu tenho na minha casa, por R$ 25.000 hoje em dia, tá bom? É o preço de uma piscina média aí. 4x9, 4x10 de comprimento. Porém, para colocar essa piscina dentro da sua obra, vai ser necessária a locação de um guindaste, por exemplo, porque ela está lá em cima. Eu não sei que posição que a gente vai colocar no layout, mas imagine que a gente precisa locar um guindaste para fazer a movimentação dessa piscina e levar essa piscina até o local onde foi escavado para locação da sua piscina, que é barata, é bem barata, é uma piscina de fibra, 20, R$ 25.000, porém a locação, um dia de guindaste para uma lança longa, para chegar lá em cima no seu terreno, imagina, pode chegar a custar 12, R$ 15.000, né? E isso vai te surpreender. Chegou na hora de colocar a piscina, vem a conta para você pagar isso, não estava no seu orçamento. Então, todo esse tipo de coisa a gente tem que pensar, tá bom? Locação de... Na hora de fazer a concretagem, locação do caminhão com a bomba. A bomba, o custo do concreto é um, mas o custo da bomba é outro. O custo da bomba não pode ser desprezível. E em todos os lançamentos de concreto, de fundação, de radier, de estacas, de laje, toda vez que a gente pensar em colocar concreto na sua casa, pode ter certeza que a gente vai ter que fazer a locação de bomba. E é bastante caro a locação da bomba, tá? Ah, fazer um orçamento de alguns fornecedores, já solicitar algum orçamento de alguns fornecedores, de acordo com os materiais, com o que a gente já viu. Eu vou estar fornecendo sempre para você orçamento de alguns, um, dois ou três fornecedores para a gente ter um comparativo. Orçamento, vou te ajudar também a fazer os contratos na contratação dos fornecedores, na contratação do próprio empreiteiro, de como é que vai ser esse trabalho. Então, eu vou dar uma supervisão aí para ter uns contratos bem estruturados, com bastante experiência aí, tá bom? Vou fornecer lista de materiais para você orçar, para você ter preço de tudo isso. Vou ajudar nos orçamentos dessa lista de materiais detalhado, blocos, hidráulica, elétrica, telhado, madeira, ferragem e tudo mais, ok? E também um acompanhamento, o meu trabalho de acompanhamento na obra. Vou estar incluindo isso também no meu curso, tá bom? Qual vai ser meu trabalho com visitas à obra, acompanhamento para ver se o projeto está indo tudo bem. Então é importante a gente ter também essa, essa esse trabalho para não deixar você sozinho lá com dor de cabeça na obra. Eu vou me acertando lá com o empreiteiro e com todos os fornecedores que forem estar introduzindo na sua casa, lá, na sua obra, tá bom? Bom, projetos em si, vamos olhar os projetos aqui. Bom, nós vamos ter dois tipos de projeto, o arquitetônico e o executivo. O que você está me pedindo hoje é o orçamento desse projeto aqui, do arquitetônico. Para fazer o projeto arquitetônico, nós vamos fazer nossas reuniões, alguns estudos preliminares, ok? O que são esses estudos preliminares? Vamos achar soluções alternativas de acordo com o seu terreno, como você mesma disse, você já tem uma ideia de onde você quer plotar a casa, então vamos fazer algumas soluções alternativas de como vai ser a sua casa e tudo mais, de onde locá-la, em função da análise do terreno, de que custo vai ter colocar a casa mais lá em cima, mais aqui embaixo, etc. São as soluções alternativas. Então a gente acaba tendo uma, duas, três versões, principalmente do seu projeto, que te atenda, né? E isso vai dar uma análise orçamentária, tá bom? Nesse estudo preliminar. Essa solução A que nós achamos vai custar tanto até o fim da obra, a solução B vai custar tanto, a solução C vai custar tanto. A gente tem que ponderar aí os custos junto com a parte arquitetônica para você ter uma ideia de qual opção a gente vai ter, de como é que a gente vai fechar isso para chegar no projeto arquitetônico, baseado sempre no custo da sua obra. Uma vez determinado qual é a solução A, B ou C que nós vamos escolher, a gente pode partir para o pré-projeto, tá bom? Onde a gente vai ter o layout interno, sala, quarto, cozinha, espaço aberto, escritório, varanda, etc. Nós vamos determinar agora o layout da sua casa, correto? Que tipo de cobertura a gente vai fazer? Vamos fazer o pré-projeto da cobertura, porque ela influencia muito já na própria fachada e na visualização do que a gente vai ter da sua obra. Digamos que
a piscina fique atrás da casa, a casa fique na frente. Por que é importante isso? A casa vai acabar cobrindo um pouco da vista da sua piscina. Porém, lá da piscina, do espaço gourmet, eu vou acabar vendo o telhado da sua casa, os elementos que estão instalados sobre ele, aquecedor solar, placas fotovoltaicas e tudo mais. Então, tudo isso tem que estar muito bem pensado em que tipo de cobertura a gente vai ter, se ela vai ser visual, para quem estiver usando a área de lazer, se ela não vai, etc. E como ela vai influenciar na sua fachada, certo? E no pré-projeto também a gente vai estudar várias alternativas de fachada aí que fique mais do seu gosto, do gosto de vocês, incluindo inclusive custos, né? Evidentemente. Fachada pode ser então da mais simples a mais sofisticada, para a gente ter um balanço muito interessante entre o custo e o retorno que essa fachada vai dar para a sua casa. E aí a gente apresenta o projeto final arquitetônico. Ok? No projeto final, óbvio, eu vou te fornecer todas as plantas e cortes necessários, ok? Para análise. O projeto de aprovação da prefeitura, vou te fornecer os projetos e as plantas, as pranchas para aprovação da prefeitura. Visualização em 3D, você já viu que o meu trabalho engloba isso, que vai te ajudar a determinar tudo que está acontecendo aqui. E algumas sugestões de decoração. Eu não sou um projetista de interiores, você pode ter um projetista aí, um arquiteto específico para interiores, depois se você quiser detalhar mais a sua parte de decoração. Mas se você falar, não, decoração vou eu mesmo a fazer, como a maioria dos clientes acabam fazendo, eu vou estar ajudando você aí na plotagem de algumas decorações em 3D, visualizando o ambiente, para você poder contratar um fornecedor de móveis planejados para a cozinha, para os quartos, para o escritório, como você achar melhor, tá bom? Bom, esse é o arquitetônico. É isso que você está me pedindo agora de orçamento. Depois do projeto arquitetônico, nós vamos para o projeto executivo, que é o que eu posso fazer também. Bom, no executivo, eu vou te fornecer o projeto estrutural, o projeto de alvenaria, o projeto de fundação, o projeto de sanitário, o projeto elétrico, todo detalhamento para a execução da obra, né? Olha lá. Todo detalhamento para a execução da obra. E também as tabelas de quantitativos. Uma vez determinados quantos blocos vão, quantos metros cúbicos de concreto, quantos pisos vão, se vai forro, quanto vai de gesso, quanto vai de tinta, ou seja, tabela de quantitativos final em função do que nós detalhamos no executivo, tá bom? É um projeto bastante minucioso, que é exatamente o que eu faço no meu dia a dia aqui, tá bom? Uma vez tendo os projetos e tudo mais, eu vou te fornecer também as documentações. A RT do projeto, um cronograma, é fundamental isso, acho que é isso que vai te ajudar muito a determinar como é que vai ficar a sua obra, né? O cronograma, eu vou te apresentar as fases da obra, nós vamos fazer um cronograma para ter uma ideia de fluxo da obra e um diagrama físico-financeiro, que é o fluxo da obra. O que é isso? Esse diagrama físico-financeiro, agora está até errado aqui, ó, o texto físico. Ele vai te dar um fluxo financeiro da sua obra. Então, com isso, você vai saber qual vai ser o aporte de capital que você vai estar colocando ao longo das fases da obra e também fazendo medições com o empreiteiro para ir pagando ele aqui, ok? A gente vai detalhar isso bem legal. Vou te fornecer os memoriais, o manual do proprietário, uma vez que tenha concluído, mostrando vistas de paredes onde tem tubulação, onde tem parte elétrica, onde você pode furar a parede para fixar uma prateleira, para fixar um quadro, ou algum equipamento de decoração que você queira colocar nela, ok? Os memoriais de cálculo, tanto estrutural quanto todos os outros, luminotécnica, elétrico, hidráulico, tá bom? Tem bastante memorial de cálculo aí para você deixar documentado, guardadinho com você. E a descrição dos materiais, no memoriais com descrição detalhada de todos os materiais, que foi o que a gente acabou na obra. Então, se você precisar amanhã comprar a tinta, está aqui especificado qual foi a tinta que a gente colocou, porque você precisa fazer uma reforma, um retoque, qual foi a marca e modelo dos materiais que foram usados, da parte hidráulica, as válvulas, a bacia, os pisos, azulejos, todos os materiais que você futuramente possa ter que vir a adquirir para fazer alguma reforma, ampliação ou até uma recuperação desses materiais, tá bom? Vão no memoriais, detalhado. As autorizações necessárias, então eu vou te fornecer a documentação com autorizações necessárias conforme for sendo solicitado por algum órgão, né?
o órgão que for, a prefeitura, o DAI, ou seja, todos os órgãos que começar a pedir, que pedirem projetos para fazer as autorizações, eu vou dar o suporte e assessoria para isso. E os alvarás, para a gente ter o alvará de projeto e execução, também amarrados lá com a nossa ART, né? Você poder ter o alvará de projeto e execução para iniciar a sua obra aí. Então, vou te dar suporte para tudo isso também, tá bom? Bom, é isso. Isso posto, né? Só para você ter uma ideia, então, esse aqui é o fluxo da obra, dos meus trabalhos, que eu vou estar te fornecendo. Então, vamos ter uma visualização completa aqui de tudo que está envolvido no meu trabalho. Olha lá. Ok? Eu estou expandindo aqui todos os itens para a gente ter uma visualização completa de tudo que está englobando. Só deixando claro aqui, ó, que eu já estou te mostrando, que as soluções alternativas aqui vão estar amarradas com a análise do solo, terraplanagem, fundação, muro, ou seja, com aqueles cursos de embasamento da sua obra, tá? Com certeza vão ajudar a gente a terminar isso. Bom, eu vou te disponibilizar esse mapa para você poder depois imprimir, abrir ele, mexer, estudar passo a passo, tá bom? É isso aí. Eu espero que tenha sido alguma coisa esclarecedora para você aí visualizar todo o conceito aqui. Quando você me pede um projeto aqui, o orçamento do arquitetônico, dá para você visualizar do que nós estamos falando, de que escopo nós estamos falando, mas eu queria também que você visse todo o resto aqui que tá amarrado com o projeto final que eu vou te apresentar. Beleza?